E aí, galera, eu tô lançando agora essa semaninha, cara, tô lançando um curso pro Enem, um curso de 10 semanas, um curso com resolução de exercício, com lista de exercícios, são na média 4 vídeos disponibilizados por semana, um curso, cara, totalmente voltado para os assuntos que mais caem. E se você quiser conhecer como é o curso, tô te dando essa aula de degustação, uma aula completinha. Na descrição do vídeo, estou colocando o link para a lista de exercício, estou colocando o link para você entrar no Hotmart se você quiser fazer a matrícula, cara. Se você quiser, não, você vai fazer a matrícula. Então assiste essa aula, vê se você curte, e essa é só a introdução. Tem um monte de assunto com experiência e tudo, são 10 semanas que dá certinho até o Enem, valeu? Curte o vídeo e se inscreve no nosso curso, cara. Até mais! Galera, eu sou o professor Mendonça, professor de Física, aqui de Londrina, e nós estamos começando agora o nosso curso Enem, cara, nosso curso de preparação para o Enem, um curso de 10 semanas, então não é um curso anual, não é um curso semestral, são apenas 10 semanas com um ritmo acelerado, revisando e fazendo exercício dos pontos principais do Enem. Para essa nossa primeira semana, eu selecionei 4 vídeos, estou montando então 4 vídeos, todos relacionados com a cinemática, a parte da cinemática que mais aparece no Enem. E toda semana está incluso nesses 4 vídeos uma lista com 20 exercícios, dos quais eu sempre vou fazer aí 4, 5, 6 exercícios. Então vamos começar, cara. Semana 1, aula 1. Características do movimento uniforme, características do movimento uniformemente variado. Esse é o nosso primeiro tópico. Então a gente está bem no comecinho da cinemática, quando a gente trabalha com o movimento dos corpos. Sempre que trabalha com o movimento dos corpos, nós temos que ter um pouquinho de conceito em relação a alguns tópicos. Por exemplo, nós temos que ter o discernimento de decidir se um corpo está em repouso ou movimento. A gente tem que saber que isso daí é um conceito relativo. Um corpo pode estar em repouso em relação a um móvel e movimento em relação a um outro móvel. Nós temos que ter um pouco de noção a respeito de trajetória, que a trajetória de um objeto também é relativa. Um observador observa uma trajetória, um outro observador observa outra trajetória. Ponto material e corpo extenso. Sempre que ele trata de ponto material, as dimensões são desprezíveis. E sempre que ele trata de corpo extenso, o tamanho deve ser levado em conta. São 3 tópicos assim importantes. Repouso e movimento. Eu posso estar em repouso em relação a um referencial e movimento em relação a um outro referencial. Ponto material, corpo extenso e trajetória. Temos que ter uma noção também de reta dos espaços. Quando eu falo reta dos espaços, é como se fosse uma estradinha. Pensa numa estradinha. Isso daqui é o ponto inicial que o carinha saiu. Esse é o ponto final que ele chegou. Não interessa o que ele fez no caminho, tá? Ele pode ter ido, voltado, ido para frente de novo. A variação do espaço, que é o nosso ΔS, é só você pegar a marcação final menos a marcação inicial. Imagina que isso daqui é uma rua, eu tenho numeração nessa rua, ou imagina que isso é uma estrada, eu tenho as plaquinhas de quilômetros numa estrada. O ΔS é só você pegar a marcação final menos a inicial e vai te dar ali a variação de espaço desse camaradinha. O que nós consideramos como movimento uniforme? O que é um movimento uniforme na física? Tem que tomar muito cuidado com essas 2 frases aqui, ó. Possui o módulo da velocidade constante. Tá, presta bem atenção. Velocidade é um vetor. Então imagina que essa caneta é um vetor. Então o móvel está indo para lá. O móvel está a 100 km por hora. O móvel fez uma curva e continua a 100 km por hora. O vetor não é o mesmo, mas o tamanho dele sim, só o tamanho. Então isso é módulo. Então quando a gente fala de movimento uniforme, o cara pode estar fazendo uma curva. Módulo da velocidade é constante e diferente de zero, porque lógico, se for zero ele vai estar em repouso. E também não tem aceleração escalar média. Aceleração escalar média é aquela grandeza que altera o ponteiro da velocidade do teu carro. Se o ponteiro da velocidade não foi alterado, então ele não tem aceleração escalar média. São essas 2 propriedades fundamentais do movimento uniforme.
Movimento uniforme possui algumas equações. Velocidade média, ΔS por ΔT, essa equação é geral para velocidade. Como ela é uma equação muito simples, onde que o Enem pega? Na interpretação dos exercícios. Você vai ver o modelo que a gente vai fazer, o aluno se perde na interpretação e no texto. Então sempre em movimento uniforme tem muitos distratores, toma cuidado com isso. O ΔS já falei com vocês o que ele é, variação do espaço. E nós temos também a função horária da velocidade. Função horária da velocidade é S igual a S0 mais VT. É uma equação matemática que fornece para a gente o espaço do móvel no tempo que você quiser. Qual é o S do móvel no tempo que você quiser. Lembrando que você vai ter que fazer transformações de velocidade, muitas vezes. O Enem pede em quilômetros por hora e você precisa metros por segundo. Númerozinho chave 3.6. Ah, eu tenho ali 60 km por hora. Divide por 3.6 vai me dar em metros por segundo. Eu tenho 72 km por hora. Divide por 3,6 vai me dar em metros por segundo. Caso a divisão não dê exata, eu não indico você fazer. Deixa em fração. Deixando em fração, você garante uma maior facilidade na tua conta. Então é isso daqui, cara. Aqui está o resuminho do que você precisa saber para o Enem de movimento uniforme. Módulo da velocidade constante não tem aceleração escalar média e as duas expressõezinhas, a da velocidade média e a função horária do espaço que nós chamamos carinhosamente, tem uma setinha meio tosco, mas tem uma setinha, sorvete. Sem demora, já vou fazer um exemplo para você e você vai ver como tem distratores nessas questões do Enem. Distratores são coisas no meio da questão que tiram a sua atenção, fazem você perder tempo, fazem você grifar coisas que você não deve grifar, são, ou seja, distratores. Sempre eu vou dar uma pausada e já volto com o quadro limpo e já volto na outra cena para a gente ganhar tempo. Então estou explicando isso para você, que é a nossa primeira aula. Vou dar aquela pausadinha, na hora que eu voltar já estamos em outra cena. Então já voltamos aí, ó, com o nosso exercício. Essa lista, você já percebeu, ela está junto com os vídeos no nosso curso. No Hotmart você encontra essa lista. Ela está em PDF, você baixa ela e um conselho. Está fazendo um curso online? Investe numa impressorinha, cara. Imprima suas listas, porque quando a lista está só na tela, você tem o hábito de escrever muito menos. Você não anota, não escreve. E exatas, cara, é escrita, cara. Então investe numa impressorinha ou leva para alguém imprimir essas listas. Então toda semana vai ter uma lista mais ou menos aí com 8, 9 páginas. E é legal você imprimir para a tela em mãos. Então sempre que eu ler a questão, eu jogo nessa tela, onde eu até fico meio cortadinho, se eu correr para cá eu fico cortadinho, ó. E depois eu volto para a nossa tela para a gente fazer o exercício. No Brasil, a quantidade de mortes decorrentes de acidentes por excesso de velocidade já é tratada como uma epidemia. Uma forma de profilaxia é a instalação de aparelhos que medem a velocidade dos automóveis e registram por meio de fotografias os veículos que trafegam acima do limite de velocidade permitido. Ó, texto que você tem que ler rápido, não tem nada para você grifar aí, não pode perder tempo, né? É tudo distrator, é tudo miguezinho, só para ele contextualizar no assunto. O princípio de funcionamento desses aparelhos consiste na instalação de 2 sensores no solo, de forma a registrar os instantes em que o veículo passa e, em caso de excesso de velocidade, fotografar o veículo quando ele passar sobre uma marca no solo. Após o segundo sensor, marca no solo após o segundo sensor, desculpe. Considere que o dispositivo representado na figura esteja instalado numa via que a velocidade máxima permitida é 60 km por hora. Então tá ali, ó, são os 2 sensores, o veículo está vindo, a distância entre os 2 sensores é meio metro e depois mais 0,75 até ele tirar a fotografia. No caso de um automóvel que trafega na velocidade máxima permitida, o tempo em milissegundos medido pelo dispositivo é. Então não tem nada a ver essa distância de 0,75. O 0,75 é um distrator, galera. 0,75 é um mero distrator. O que interessa para você é a distância entre os sensores. Funciona assim. Temos a pista aqui, o móvelzinho, vindo a 60 km por hora. O tamanho do móvel não importa. O tamanho do móvel não importa. Por isso que eu estou desenhando aqui uma bolinha. Como uma bolinha, é apenas um ponto material.
Quando ele passar no sensor 1, ele dispara um cronômetro. Passou no sensor 1, dispara um cronômetro. Quando ele passa no sensor 2, trava o cronômetro. E aí a velocidade média desse carro vai ser o ΔS pelo tempo medido pelos sensores. Só que ele não quer saber a velocidade média desse cara, ele quer saber o tempo. Então a velocidade média eu tenho, só que cuidado, a velocidade média 60 km por hora. Não tá legal, porque você vai ter que achar em segundos, então você vai dividir por 3,6. Só que se você jogar na calculadora, dá uma dízima periódica. Não usa dízima não, foge da dízima. Então deixa em fração. Então a velocidade vai ficar 60 por 3,6. O ΔS é a distância entre essas duas linhas, que é meio metro. Professor, é aquele 0,75. Se tivesse uma outra pergunta no teste, tudo bem. Se o cara perguntasse, depois de quanto tempo que o radar vai ter que tirar uma foto? Mas aí é outra história, ele não está perguntando isso. Então não nos interessa aquele 0,75. E eu vou achar o tempo. Eu não tenho o hábito de usar a unidade na equação, na conta. Eu acho que pode confundir um pouco o aluno. Multiplicando cruzado, a variação de tempo vai dar meio vezes 3,6, 1,8, dividido por 60. Gosto de jogar numa potência de 10, então eu vou jogar aqui, 18, então vai ficar 18 vezes 10 a menos 1, dividido por 6 vezes 10 a primeira. Joguei em potência de 10 os dois, em cima e embaixo, numerador e denominador. 18 vezes 10 a menos 1, e aqui eu tinha um 0, 60 vezes 10 a primeira. Isso daqui vai dar 3 vezes 10. Agora cuidado com as potências, não vai errar essas potências. Joga essa para cima, ela vem menos 1 também. Então vai ficar 3 vezes 10 a menos 2 segundos. Mas o teste me perguntou em milissegundos. Ele quer em milissegundos. Mili é 10 a menos 3. Então eu vou escrever que a variação de tempo é 30 vezes 10 a menos 3 segundos. Ou 30 milissegundos. Essa então é a resposta que a gente deve encontrar na questão, que já está ali, como você pode verificar, eu fiz a transiçãozinha, na letra C. Legal, né? Olha só, já deixei tudo prontinho para você, cara. Questões envolvendo o movimento uniforme, eu vou só encontrar na nossa lista, que também são questões interpretativas, é a questão 7 e a questão 18. Então anota aí, cara, 7 e a 18, questões interpretativas de movimento uniforme. Próximo quadro, a gente vai agora para movimento uniformemente variado. Então, mesmo esquema sempre. Eu vou parar de falar isso daí, eu só estou te explicando na primeira vez. Eu vou dar aquela pausada, apago o quadro, já começo com um quadro novo, movimento uniformemente variado. Você tem a liberdade de pausar o vídeo e copiar o quadro. Você pode copiar o quadro, aí você não vai ter aquele problema que tem em sala de aula de ficar copiando enquanto o professor está falando. Isso te atrapalha muito. Então, cara, desfrute do teu curso online. Já volto! Agora, galera, a gente começa então falando um pouquinho sobre MUV, movimento uniformemente variado. Tem uma incidência um pouco menor do que o movimento uniforme nas provas do Enem. Olha só que doido. Só que aí o que o Enem faz? Ele canaliza as questões para queda livre, que vai estar em outro vídeo. Eu vou te passar as técnicas de queda livre. Então ele divide aí o MUV em MUV, queda livre e lançamento vertical, puxando mais para queda livre e para o lançamento vertical. De sorte, cara, MUV é algo tranquilo. Eu acho até que as questões de MUV são mais tranquilas que as questões de MU. Porque as de MU tem muitos distratores, interpretação e tudo mais. As de MUV elas são mais diretas. Ele vai muito em cima das ferramentas, que são as equações. Então, sem demora, vamos dar uma olhada nas propriedades do MUV, movimento uniformemente variado. São carrinhos que aceleram ou freiam. Eles vão aumentando a velocidade ou vão diminuindo a velocidade. Primeiro passo, possui aceleração escalar média constante. Então quer dizer que ele sempre acelera na mesma taxa
e sempre freia na mesma taxa. É diferente de um carro. Um carro ele acelera mais na primeira e depois na segunda, terceira. Quanto maior a marcha, menos ele acelera. Menos ele ganha velocidade. Reparar, a aceleração é a rapidez com que o ponteiro está girando. Então a primeira marcha, o ponteiro sobe muito rápido. Na quarta marcha, ele demora para subir, ele demora para retomar. Então um carro não tem uma aceleração constante. Mas daí são feitos modelos teóricos, para que ele fique com aceleração constante e você consiga resolver um problema. Então, normalmente, os problemas que você pega para resolver, eles são aproximados, né, da realidade, que ele considera o carro com aceleração constante. Quando alguém acelera com uma aceleração constante, a velocidade varia com uma função do primeiro grau e o espaço varia com uma função do segundo grau. A função do primeiro grau é essa daqui, ó, função da velocidade do movimento uniformemente variado, função da velocidade. A gente chama carinhosamente de vovô ateu, V igual a V0 mais AT. V é a velocidade final do móvel, que pode estar acelerando ou freando. V0, velocidade inicial do móvel. A aceleração do móvel, que é dada por essa expressão, a aceleração média, mede a variação da velocidade pela variação do tempo, e ela é dada em metros por segundo ao quadrado. Metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração do móvel. E para o M/V, essa aceleração ela é constante. O espaço varia com uma função do segundo grau, que é essa daqui. ΔS é o deslocamento do cara. Velocidade inicial e aqui é a aceleração. Essa expressão ela pode ser escrita de uma outra maneira. Ela pode ser escrita assim também, ó. S igual a S0 mais. É a mesma expressão. Escrita assim, ela é conhecida como sorvetão, né? Porque ela aparece ali a nossa primeira equação, só que tem um pedaço a mais, ela está com o tempo elevado ao quadrado. E a terceira expressão chama-se equação de Torricelli. A equação de Torricelli é uma homenagem a um discípulo de Galileu que trabalhou aí com experimentos de pressão atmosférica e uma porrada de coisa também. O evangelista Torricelli. Tá? Velocidade final, velocidade inicial, aceleração e deslocamento. Pepino, eu não lembro, cara, de ter visto questões no Enem com formulário para você consultar. Então, cara, esse tipo de equação você acaba tendo que saber. São equações bem comuns, né? Função da velocidade, espaço e Torricelli. Eu não iria para uma prova do Enem sem lembrar dessas equações. Vou te mostrar uma questão agora, que é bem tranquila, é só de aplicação das equações, que é a característica do M/V. Você pega ali as tuas ferramentas e vai aplicar direto no exercício. Vamos dar uma olhadinha então nessa questão. Temos aí a questãozinha 8, tá na sua lista, espero que você já tenha impresso a nossa primeira lista. Um trem de passageiros na estrada de ferro, Vitória, Minas, que circula diariamente entre as cidades de Cariacica, na Grande Vitória, e a capital mineira, Belo Horizonte, está utilizando uma nova tecnologia de frenagem eletrônica. Com a tecnologia anterior, era preciso iniciar a frenagem 400 metros antes da estação. Atualmente, essa distância caiu para 250 metros, o que proporciona uma redução do tempo de viagem. E mais segurança também, né? Ele consegue frear muito mais rápido. 250 metros são 2,5 quadras. Se você estiver numa ponte e aparecer um trem, e ele tiver menos que 250 metros ou menos que 400 metros, dependendo da tecnologia de frenagem, já era, cara, ele não para não. Considerando que a velocidade do trem era 72 km por hora, qual o módulo da diferença entre as duas acelerações, antes e depois dessa tecnologia? Então a gente vai ter que montar aqui, ó, um esqueminha de antes e depois. A velocidade inicial antes era 72 km por hora. Aí você divide por 3,6 e a velocidade inicial fica 20 metros por segundo. Depois também, a velocidade inicial, 20 metros por segundo. A velocidade final vai dar zero, porque ele vai parar. A velocidade final vai dar zero.
nos dois. ΔS antes, 400 metros. ΔS depois, 250 metros. Preciso da aceleração, vou chamar de aceleração final, e aqui vou chamar de aceleração inicial, que é antes da adoção da frenagem eletrônica, e aqui depois da adoção da frenagem eletrônica. Olha que legal! Nós organizamos o teste e tiramos os dados. Você tem que ser bem rápido nisso, que você não tem tanto tempo assim numa questão do Enem, então você tem que ser ligeiro para tirar os dados. Bateu o olho nesses dados, as letras encaixam perfeitamente na equação de Torricelli. Então é ela que você vai aplicar. V quadrado, V0 quadrado, 2A ΔS, V quadrado, V0 quadrado, 2A ΔS. Velocidade final é 0, a inicial é 20, elevada ao quadrado vai dar 400, mais 2 vezes a aceleração que eu vou achar, e o ΔS, que é 400. Passa para lá, menos 800 vezes A igual a 400, foi para lá negativo. Então, a aceleração vai dar menos meio metro por segundo quadrado. Cuidado, hein? Tem alunos que têm uma interpretação errada a respeito do sinal. Tem alunos que pensam assim, o sinal deu negativo, então ele sempre é retardado. Retardado é quando o móvel está freando, acelerado é quando ele está ganhando velocidade. Essa interpretação está errada. Você tem que analisar o sinal de duas coisas, aceleração e velocidade. Está vendo que a velocidade é positiva e a aceleração é negativa? Está vendo que eles têm sinais trocados? Isso indica um movimento retardado. Se eles tivessem o mesmo sinal, indicaria um movimento acelerado. Tanto faz se é mais e mais, acelerado. Menos e menos, acelerado. Deu sinal trocado, movimento retardado. Legal, 0,5 metros por segundo ao quadrado. Vamos na outra. Aqui é 0, aqui é 400, 2 vezes a aceleração, vezes 250. Vai para lá negativo, menos 500 vezes A igual a 400, passa dividindo, posso cortar um zerinho de cada lado, menos 4/5, que é igual a menos 0,8 metros por segundo quadrado. E aqui deu 0,5. Então a diferença, o módulo da diferença das duas acelerações é 0,3 metros por segundo ao quadrado. Onde aqui é 0,8, aqui é 0,5. Né? Eu botei em fração, mas é 0,5. Então essa diferença deu 0,3. Não precisa se preocupar com o sinal, porque ele perguntou o módulo dessa diferença. Se eu compartilhar com você a tela aqui, ó, sai na letra B, módulo dessa diferença. Muito cuidado com uma questão dessa, para você não perder tempo. Muito cuidado, tem que ser muito ligeiro, porque o Enem é um contrarrelógio, cara. O Enem você tem que ser muito rápido, não pode passar despercebido um monte de coisa, mas você tem que ser muito rápido. Cara, esse foi o nosso primeiro vídeo falando sobre movimento uniforme, sobre movimento uniformemente variado, e demos o pontapé inicial no nosso curso. Na sequência, vamos falar sobre gráficos. Você vai ver que é um tópico muito, muito, muito importante. Nessa lista, as outras questões de M.U.V., elas estão todas contextualizadas na queda livre. Então vou deixar para passar ela para vocês no terceiro vídeo. Aí eu passo as questões relacionadas a M.U.V. contextualizada na queda livre. Ficamos por aqui e vai para o próximo vídeo, não vai dormir não.